Bom dia a todos. Estou feliz de estar aqui novamente com os irmãos. Gostaria de estar muito mais presente aqui com vocês, mas infelizmente isso não é possível. A gente hoje está com 8 igrejas no nosso distrito. Obrigado, Malu. E com 8 igrejas no distrito, eu consigo estar em média de um sábado a cada 2 ou 3 meses em cada igreja. Às vezes tem alguns eventos também da associação. Sábado que vem, por exemplo, eu tenho que estar lá no IACS, no encontro de anciãos. Então, infelizmente, eu consigo estar uma vez a cada 3 meses. Eu fico com saudade, dá vontade de vir mais vezes, mas eu venho sempre que eu tenho a possibilidade. E eu iniciei esse ano com vocês uma série de sermões sobre os profetas menores, que são aqueles livros mais desconhecidos da Bíblia. E aí estão os profetas menores. Deixa eu passar aqui a lista para vocês lembrarem. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, com exceção aí de Jonas, talvez aí o livro de Malaquias, a maioria desses livros são pouquíssimos conhecidos. Pouquíssimo conhecidos. Por exemplo, qual que é a mensagem de Naum? Qual que é a mensagem de Abacuque? Qual é a mensagem de Sofonias? Cite para mim um verso de Obadias. Por que a gente prega tão pouco sobre esses livros? Eu espero que ao final dessa série a gente possa reconhecer a importância desses profetas que estão na Bíblia. Então, já preguei aqui sobre Oséias. O último sermão que fiz aqui foi sobre o livro do profeta Joel. E agora, então, o terceiro sermão da série é sobre o livro do profeta Amós. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse livro. O livro do profeta Amós é o terceiro livro, depois... Bem, nós temos o livro de Daniel, depois Oséias, aí Joel e vem Amós. Só para facilitar para você encontrar aí. E o título do sermão que eu escolhi é um verso extraído de Amós, que diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Quando você ouve esse verso, o que vem na sua mente? Qual que é a primeira coisa que a gente imagina? Que está falando sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus, né? Muitas vezes eu preguei esse verso falando sobre a vinda de Jesus. Oi? Isso. E de certo modo, a gente pensa assim de uma forma assim bonita, né? Nós vamos nos encontrar com Jesus, vai ser um dia muito feliz, nós devemos nos preparar para aquele dia glorioso. Mas, na verdade, o texto está falando de outro sentido, de outro aspecto. Na verdade, esse verso aqui não está falando sobre uma esperança. Na verdade, está falando de outra forma, e vocês vão ver aqui. Vocês vão ver o tom que o profeta Amós dá para essa frase aqui, ok? Então, para a gente entender melhor o livro do profeta Amós, eu dividi o sermão da seguinte forma. Primeiro, eu faço uma introdução. Não está dando para ler direito ali, né? Mas vocês têm a folha aí que vocês podem acompanhar também. Na parte da introdução, nós temos ali, eu vou falar sobre o autor, data, contexto histórico e a mensagem central do livro, que aqui eu faço um resumo do livro. Na segunda parte eu faço o desenvolvimento, onde eu vou falar sobre os juízos de Deus contra as diversas nações, os juízos de Deus contra Judá e os juízos de Deus contra Israel. E por fim eu termino com algumas lições práticas para a nossa vida. Ok? Muito bem, então na parte da introdução, com relação ao autor. O nome do autor, nós acreditamos que foi o próprio profeta Amós, que escreveu o livro, e o nome de Amós significa aquele que carrega fardos. É isso que significa o nome, Hamosh, em hebraico, aquele que carrega fardos. E ele é natural da cidade de Tecoa, que fica na região da Judéia, o Reino do Sul. A cidade de Tecoa
ela fica a cerca de 30 quilômetros da capital Jerusalém. Uma distância mais ou menos daqui até Portão. Então, Tecoa era como se fosse uma vila rural que ficava bem próxima à cidade de Jerusalém. E qual era a profissão de Amós? Ele tinha 2 empregos, bem semelhantes, né? Ele fala ali em Amós capítulo 1:1, ele fala que ele era pastor de ovelhas, literalmente, um pastor de ovelhas. E ele também era boieiro e colhedor de sicômoros. Certo? Então era um agricultor. Ok? No capítulo 7, verso 14, ele fala que também ele era colhedor de sicômoros. Então aqui eu já antecipo para vocês uma lição importante que eu vou falar no final. Mas eu já vou dar um spoiler aqui, um adiantamento. Nós vemos aqui que Deus usou um agricultor e não um teólogo de profissão. Por toda a Bíblia nós vemos um Deus que usa todas as pessoas. Não importa se tem um diploma. Não importa se seja especialista. Basta que se coloque nas mãos de Deus. E o profeta Amós, sendo um agricultor, ele fala assim, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, não sou pastor, né, nos termos atuais, não sou teólogo. Mas ele se colocou nas mãos de Deus e Deus trouxe através dele uma das mensagens mais profundas e poderosas que nós temos na Bíblia. Com relação à data do livro, isso é muito importante. Muito importante. Porque quando nós sabemos a data do livro, nós podemos saber melhor o contexto histórico. E sabendo o contexto histórico, nós entendemos melhor a mensagem. Como é que nós sabemos a data? O livro de Amós começa dizendo, lá em Amós capítulo 1, verso 1. A sua Bíblia mesmo diz, olha lá. Deixa eu ler aqui também. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel. Agora vem a data. Nos dias de Uzias, que era o rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, que era rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Apenas lembrando aqui, então, que antigamente Israel era uma nação só. Só que daí depois teve uma rixa entre eles lá, entre o povo de Deus, e se dividiu. A parte do sul passou a se chamar Judá, e o restante continuou se chamando de Israel. É como se o Rio Grande do Sul se desintegrasse do resto do Brasil, né? O resto continua se chamando Brasil, e aqui agora vira um país chamado Rio Grande do Sul. Foi isso que aconteceu. Judá se desintegrou de Israel, mas ambos, tanto Judá quanto Israel, eram considerados como o povo de Deus. Ok? Então, Amós ele trouxe a mensagem quando Uzias era rei no sul, em Judá, e Jeroboão era rei de Israel. Então nós podemos saber que, nós sabemos, historicamente, que o rei Uzias, ele reinou entre 792 e 740 a.C., e nós sabemos que o Jeroboão reinou em Israel entre 793 e 753 a.C. Então, através dessas informações, nós chegamos à data aproximada que Amós viveu e que ele escreveu o seu livro. A data aproximada foi por volta do ano 760 a.C. Ok? Sabendo essa data, nós podemos saber qual é o contexto histórico do livro. Nós sabemos que sob Jeroboão II, o povo do norte estava nos seus anos dourados. O PIB estava lá em cima, o dólar estava lá embaixo, a gasolina estava a R$1, né? Não tinha inflação, o povo estava vivendo uma maravilha. Melhor fase, né? O salário mínimo estava lá em R$5.000. A melhor fase de Israel foi durante o reinado de Jeroboão II. Certo? Além de a economia estar muito bem, o rei Jeroboão II, ele recuperou diversos territórios que tinham perdido antes. Por exemplo, digamos assim que o Brasil aí numa guerra perdeu o Rio Grande do Sul para a Argentina, perdeu Santa Catarina para o Paraguai, perdeu o Paraná ali para a Bolívia. Só que daí depois chegou um novo presidente que foi lá, foi à guerra e recuperou o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Foi isso que o Jeroboão II fez. Ele recuperou todo o território perdido e ainda conseguiu ganhar novos territórios. Ainda foi lá e pegou a Argentina, pegou o Paraguai e pegou a Bolívia. Então, durante Jeroboão II, o reino de Israel teve o seu maior território de toda a sua história, até mesmo mais do que no período de Salomão. E a prosperidade econômica era tão grande que é visível nos textos. Olhem só. Quando Deus promete que ele vai destruir o povo por causa dos seus pecados, olha o que diz lá. Eu derrubarei a casa de inverno e a casa de verão dos filhos de Israel. Quem que tem casa de inverno e casa de verão? Quem é que tem? Bom, não vou perguntar, tem gente que tem, né? Mas assim, quem tem casa de inverno, quando está muito frio, eu vou lá para o Nordeste, tem uma casa lá boa, né? Vou lá para passar calor lá. Quando está muito calor, eu vou lá para Bariloche, na Argentina, para pegar um friozinho. Geralmente é quem é rico, né? Então eles tinham casa de inverno e casa de verão. Olha só, a casa de marfim, as casas de marfim perecerão. Marfim, para quem não lembra, é aquelas guampas do elefante, sabe? Imagina você construir uma casa de marfim. Quantos elefantes não tiveram que ser mortos para construir uma casa de marfim? Além disso, é dito assim que as grandes casas serão destruídas, ou seja, as mansões. Também fala sobre casas de pedras lavradas. Falava que o povo dormia em camas de marfim. Que chique, né? A cama de marfim. Deus também fala assim que eles bebiam vinho em taças. Eu sei que hoje em dia taça a gente compra até numa loja de R$ 1,99, mas quando fala taça aqui, está falando de taça de verdade. Na época não era de cristal, era de prata. Taças de prata. Isso era caríssimo. E o povo bebia vinho em taças. Não era em copos simples, era em taças. E Deus fala assim, e vos ungis com o mais excelente óleo. Então, quando a gente faz uma leitura atentiva do livro de Amós, nós vemos que o povo estava vivendo uma prosperidade econômica muito grande. O povo de Israel. E o povo de Judá também estava vivendo uma prosperidade muito grande. E qual é a mensagem central de Amós? Aqui eu faço um resumo para vocês da mensagem de Amós. Olhem só. O Amós, ele nasceu aqui em Judá. E ele foi pregar a mensagem para o povo de Israel. Então, o livro de Amós, ele tem como foco a nação de Israel. Essa é a mensagem principal direcionada para o povo de Israel. Também um pouco para Judá, mas principalmente para Israel, certo? E olha só, tinha muita rixa entre Judá e Israel. Então é mais ou menos como se viesse aqui um argentino e começasse a dar de dedo aqui nos brasileiros. Mas alguns iam pensar, mas quem que é esse cara? Volta para o teu país. Quem é você para vir dar bronca na gente? Foi isso que fizeram. Vai-te embora lá para o teu país, ô Amós. Você não é dos nossos, o que você está querendo vir dar bronca na gente? Volta lá para o país, para o seu país, para ajudar. Então, o Amós, ele morava aqui e ele veio pregar a sua mensagem aqui. Só que quando ele veio pregar a mensagem, ele começou de uma forma que foi muito boa para o povo de Israel. Ele começou mais ou menos assim, povo de Israel, ouçam aqui o que eu vou dizer. Por 3 transgressões de Damasco e por 4, não sustarei o castigo, diz o Senhor. Eu vou destruir Damasco. Damasco estava aqui, Damasco era a capital da Síria. E todos esses povos aqui ao redor de Israel eram povos inimigos de Israel. Viviam em conflito, certo? E agora Amós chega até Israel e diz assim, Deus prometeu que ele vai destruir Damasco. Não é por um pecado ou por 2, é por vários, por 3, por 4, por vários pecados. Ele não vai cancelar o castigo. Ou seja, ele vai castigar Damasco. Ele vai destruir Damasco. Pense na reação do povo de Israel. Opa, Deus vai destruir um inimigo? Maravilha. E o Amós continua. Por 3 transgressões de Tiro e por 4,
não sustarei o castigo. Eu vou descer fogo sobre Tiro. Opa! Deus vai destruir mais um povo inimigo? Maravilha! E Amós continua. Por 3 transgressões de Gaza e por 4, não sustarei o castigo. Eu vou descer fogo sobre Gaza. Por 3 transgressões e por 4 de Edom, não sustarei o castigo. Por 3 transgressões e por 4 de Amon e Moabe, não sustarei o castigo. Eu descerei fogo sobre Amon e Moabe. Opa! Deus vai destruir todo mundo, todos os inimigos. E o Amós continua. Por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo. Eu vou descer fogo sobre Judá. O povo de Israel pode até ter achado meio estranho. Puxa vida, mas Deus agora vai destruir até Judá? Mas eram inimigos também, eram cheios de rixas. Então, maravilha, só vai sobrar a gente no mundo. Os inimigos vão ser destruídos. Só que o Amós continua e diz assim, ó. Por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo. E agora, ele faz uma lista enorme dos pecados de Israel. Então, qual é a mensagem central de Amós? É a seguinte: Deus vai julgar a todas as nações, a todas, mas principalmente e com muito mais rigor a seu povo escolhido. Algumas das mensagens que eu trouxe aqui para vocês e vou trazer aqui para vocês serão mensagens que nos confortam. Mas a mensagem de Amós nos confronta. Talvez seja a mensagem mais pesada, talvez seja o sermão mais pesado que eu vou fazer enquanto eu estou aqui, tá bom? Porque eu canto a música que o profeta escreveu. Então, se você sobreviver a hoje, você vai sobreviver aos demais. Vamos lá, então. Vamos agora entrar com mais detalhes na parte do desenvolvimento. Juízos de Deus contra as diversas nações. Eu trouxe aqui os textos na tela para ficar mais fácil para vocês acompanharem, tá bom? Mas se você quiser, você pode ver ali o texto e acompanhar na sua Bíblia. Em Amós capítulo 1, verso 3, diz assim: Por 3 transgressões de Damasco e por 4, não sustarei o castigo. E eu quero que vocês notem ali o porquê, sempre os porquês. Tente entender os motivos pelos quais as nações seriam julgadas por Deus, ok? Porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Damasco está aqui, Israel está aqui, e a cidade de Gileade era fronteira entre as duas. Então era uma cidade que vivia em conflito, porque às vezes Israel tomava Gileade e às vezes a Síria, no caso Damasco, tomava Gileade. Só que em uma das ocasiões, o povo de Damasco conquistou Gileade, mas eles cometeram atrocidades. Eles cometeram crimes de guerra. Então, por isso, Deus iria destruir o povo de Damasco. Amós capítulo 1, verso 6 diz: Por 3 transgressões de Gaza e por 4, não sustarei o castigo. Por quê? Qual o motivo? Porque levaram em cativeiro todo o povo, para o entregarem a Edom. Qual foi o problema aqui? Eles cometeram também um crime de guerra, porque um crime, algo que não poderia acontecer nas guerras no passado, e nem hoje, até hoje essa lei vale, é a seguinte: se um povo lá está sendo destruído, e alguém consegue fugir, e você encontra aquela pessoa, você não pode matar aquela pessoa e você não pode entregar essa pessoa para outra nação, vender como escravo, nada disso. Você tem que acolher, ok? Você tem que acolher. Esse crime foi cometido na Segunda Guerra Mundial. Alguns judeus conseguiram escapar da Alemanha, mas quando eles escapavam da Alemanha e iam para outro país, eles eram mortos. Ou eles eram entregues para outra nação, eram vendidos como escravos, iam para campos de concentração. E agora então, o povo de Gaza, eles pegaram alguns cativos e entregaram para outro povo, para Edom. Cometeram um crime de guerra. Olha agora sobre Tiro, Amós capítulo 1, verso 9.
Por 3 transgressões de Tiro e por 4, não sustarei o castigo. Por quê? Porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Ou seja, não cumpriram com o acordo de guerra. Haviam feito uma aliança, não cumpriram com o acordo da guerra, pegaram os cativos e venderam para Edom como escravos. Agora, contra Edom, Amós capítulo 1, verso 11. Por 3 transgressões de Edom e por 4, não sustarei o castigo. Por quê? Porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Nós vemos aqui uma ira enorme, não teve misericórdia, ele não cessou de despedaçar. Então, abuso da força, exagero no uso da força. E em Amós capítulo 1, verso 13, fala sobre Amon. Por 3 transgressões de Amon e por 4, não sustarei o castigo. Olha só agora. Porque rasgaram o ventre das grávidas de Gileade. Para quê? Para dilatarem os seus próprios limites. Veja a violência do povo na guerra. Eles foram lá tentar conquistar Gileade, aquela cidade fronteiriça entre várias nações. Chegaram lá, eles foram tão violentos que eles chegaram a rasgar o ventre das grávidas. O que tinha a ver as grávidas? Em vez de matar apenas os soldados, se eles quisessem, eles foram lá e mataram civis, e com crueldade, rasgando o ventre das grávidas, simplesmente para conquistarem uma cidade, para aumentar os seus próprios limites. É por isso que Deus diz assim, eu descerei fogo sobre Edom, sobre Amon. E aí então, Amós capítulo 2, verso 1 fala sobre Moabe. Por 3 transgressões de Moabe e por 4, não sustarei o castigo. Por quê? Porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Para que fazer isso? Já matou o rei da cidade inimiga? Do povo inimigo? Ok? Agora, para que pegar os ossos e reduzir a cal? Para que não tivesse nenhuma memória daquela pessoa? Que não tivesse um velório, um sepultamento digno? Para que esse absurdo de queimar os ossos do rei? E é por isso que Deus diz, eu descerei fogo sobre Moabe. Só que vocês podem notar aqui que as nações, todas essas nações, elas são julgadas por quê? Elas são julgadas por não guardar a lei de Deus? São julgadas por adorar outros deuses? São julgadas por não guardar o sábado? Vocês estão vendo aqui alguma condenação por não guardarem o sábado? Nenhuma. Eles são julgados apenas por crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Coisa que todo ser humano, acreditando em Deus ou não, tem condições de saber que está abusando da violência. Mas eles não são julgados por não guardar a lei de Deus. Só que quando o juízo chega para Judá e para Israel, a coisa muda. Olha lá para Judá, Amós capítulo 2, verso 4. Diz assim, por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Então Judá está sendo condenado porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os mandamentos, eram mentirosos. Eles não são condenados por crimes de guerra, eles são condenados por não guardarem a lei de Deus. E aí quando chega em Israel, a coisa complica mais. Amós capítulo 2, versos 6 a 8 diz assim, ó. Por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo. Por quê? Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam um necessitado por causa de um par de sandálias.
Um homem e o seu pai coabitam com a mesma jovem. Tem relações sexuais, um pai e um filho têm relações sexuais com uma mesma mulher. Olha a perversão do povo. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. O que essa frase aqui está dizendo? Se eu te emprestei dinheiro e você não tem como pagar, eu posso pedir uma penhora. Então, vamos supor que o Leonir só tenha lá uma coberta, não tenha mais nada, só tem uma coberta para dormir. Então, eu vou lá e eu pego essa coberta do Leonir para garantir que ele vai me pagar o empréstimo. Só que na Bíblia, Deus ordena o seguinte: você pode até pegar essa coberta como penhora, mas quando chegar na hora do pôr do sol, eu tenho que devolver para que ele possa dormir. Aí no outro dia seguinte, eu posso pegar de novo como garantia. Isso se chama roupas empenhadas. Só que os ricos, eles pegavam a penhora e, em vez de devolver aquela penhora para os pobres poderem dormir à noite, o que eles faziam? Eles iam lá, enchiam a cara, iam lá no templo dos deuses, enchiam a cara de vinho e eles dormiam ao pé das estátuas com aquelas roupas empenhadas. Enquanto eles estão lá bêbados, curtindo a vida, o pobre está lá sem a roupa para ele poder dormir à noite. É por isso que Deus diz: eu vou descer fogo sobre a terra de Israel. Então notem aqui os pecados cometidos por Israel. Os juízes aceitavam suborno e vendiam sentenças. O rico lá, você é um empregador, você é um trabalhador, você coloca um processo lá contra o teu chefe, que abusou, ou não pagou direito, aí o juiz, que não é bobo nem nada, vai lá e cobra 50 mil lá do teu chefe, para não ter que ele pagar 100 mil para você. Era isso que os juízes em Israel faziam. Eles também eram condenados pela imoralidade sexual. O povo de Israel também seria condenado pela idolatria. Enquanto nenhum dos povos era condenado pela idolatria, Israel sim seria condenado pela idolatria. E eles eram condenados também, seriam condenados porque eles rejeitavam os necessitados na porta. Aí chegava lá alguém na porta pedindo comida, pedindo ajuda. Fala para o filho assim: fala lá que não tem ninguém em casa, fala que eu não estou em casa. Ou então fala: não tenho nada. Eles também seriam julgados porque eles não aceitavam a repreensão. E eles também seriam julgados por causa do lucro ilegal e indevido. Aqui nesse texto vai dizer o seguinte, mais ou menos assim: eu vendo leite e custa R$4 o litro do leite. Daí o que eu faço? Eu vou lá, eu aumento para R$5 e em vez de vender 1 litro, eu coloco 900 ml na caixa. Ninguém vai notar. Era isso que o povo fazia. Usavam balanças enganadoras. Eles lucravam de forma ilegal e indevida. Então, esses são basicamente os pecados os pecados pelos quais Deus iria julgar Israel. Só que Israel tinha um fator agravante ainda. Um fator agravante, que aumentava a pena, aumentava a culpa. Isso existe na nossa lei brasileira também. Por exemplo, eu matei alguém. Só exemplo. Eu matei alguém. Pela lei brasileira, a pena para um assassinato é de 6 a 20 anos. Só que se eu premeditei essa morte, esse assassinato, a pena não é de 6 a 20. Agora a pena é de 12 a 30. Por quê? Embora o fato seja o mesmo, eu matei uma pessoa, o simples fato de eu planejar aquela ação antes tem um aumentativo de pena. Ok? Então Israel, eles cometeram alguns pecados que outros povos cometeram, mas ele tinha um agravante, um aumentativo da pena. Por quê? Por qual razão? Oi?
Sim, olha lá, olha o que diz o texto. Amós capítulo 2, verso 9 a 12, diz assim, ó. Todavia, ali eu resumi, né? Todavia, Deus está falando, eu vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Aqui está o fator aumentativo da pena. Por quê? Por que a pena de Israel seria maior do que todas as nações? O que a gente entende desse texto aqui? Simples. Israel cometeu esses pecados depois de tudo o que Deus havia feito por eles. O que Deus fez por Israel não aconteceu com nenhuma outra nação. Deus foi lá no Egito, fez milagres no Egito, tirou o povo do Egito, atravessou com eles pelo Mar Vermelho, durante 40 anos sustentou eles no deserto, coisa que nem o calçado deles se desgastou. Deus mandava comida de graça, pronta do céu, e até carne dava para eles. Depois de tudo o que Deus fez, Ele deu aquela terra para eles, aquela terra de Canaã, deu para eles. E mesmo depois de tudo que Deus fez por eles, eles cometiam os mesmos pecados das outras nações. Aí que vem o texto. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vocês veem aqui o tom agora? Que a coisa muda? Esse verso está falando de juízo. Prepara-te, porque você vai se encontrar com o teu Deus. E você vai prestar contas individualmente para Deus. E Deus diz assim, em Amós capítulo 5, verso 21 a 24, eu faço uma paráfrase aqui, ok? É bem fiel ao que o texto está dizendo. Deus diz assim para Israel, eu aborreço, eu desprezo os cultos de vocês. Ainda que vocês me devolvam os dízimos e as ofertas, não me agradarei disso. Afasta de mim esse barulho dos teus cânticos, essas músicas que vocês ficam cantando na igreja, afasta de mim, porque não ouvirei os seus louvores. Deus fala, antes, em vez de vocês fazerem isso, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro. Ou seja, de nada adianta vocês ficarem indo todo sábado na igreja, de nada adianta vocês irem lá devolver o dízimo, dar uma oferta, ir lá cantar, se durante a semana vocês não fazem aquilo que é correto. O que eu quero de vocês é que vocês sejam justos, que vocês façam o que é certo, custe o que custar. E aí então eu vou me agradar do louvor de vocês. No ano de 2014, começou a ser bastante divulgada a Operação Lava Jato. E eu me lembro muito bem o clima da nação naquele tempo. Cada vez que aparecia alguém preso, nós comemorávamos, porque estão punindo aqueles corruptos, né? Toda vez que aparecia ali o japonês da Federal prendendo alguém, todo mundo comemorava. Aí está a prisão de José Dirceu, que era o presidente do PT. Antônio Palocci também foi uma prisão muito comemorada por muitos. Era o tesoureiro do PT. Aí está o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara dos Deputados, um dos maiores corruptos, de acordo com a Operação Lava Jato. Mas o auge, talvez para muitos, foi quando a Polícia Federal prendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E as multidões vibravam. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui comemoraram, ficaram felizes porque agora a justiça está sendo feita. E eu me lembro que nas manifestações de 2013 e 2014, quando as multidões se reuniam, tinha um cartaz que representava o desejo de todos. Aí está. Fora corruptos.
e uma outra placa que dizia assim, corrupção não. Mas naquele mesmo ano, de 2014, o Ministério Público Federal lançou uma campanha, e o título dessa campanha era o seguinte, o que você tem a ver com a corrupção? E ele começou a listar pequenos atos que são cometidos pela população, que também são corrupção. Por exemplo, não dar nota fiscal para não pagar o imposto, não emitir a nota fiscal para não pagar imposto, vender ou comprar produtos falsos ou contrabandeados, não declarar a compra de um produto no exterior para não pagar imposto. Eu sou de Foz do Iguaçu e lá do lado fica o Paraguai, então é muito comum, né, as pessoas não declararem alguma compra, porque até $300 você pode comprar sem pagar imposto. Mas se você compra lá, por exemplo, um notebook de $500, você tem que pagar imposto sobre o excedente. Mas às vezes passa lá de carro, passa de ônibus, passa escondido para não precisar pagar. Às vezes compra lá pneu, que passa dos $300, dá lá $500, aí as pessoas colocam o pneu no carro, vão lá num lugar que tem barro, passa em cima do barro para poder parecer que o pneu não é novo, é um pneu velho, aí passa lá pela aduana para não precisar pagar imposto. Não declarar rendimento extra no imposto de renda, porque afinal, quem que vai saber que eu ganhei aquele dinheiro lá, que eu ganhei R$1.000 fazendo por fora ali um serviço? Quem que vai saber? Para que eu vou pagar imposto se, né, ninguém vai saber disso? Estacionar em vaga exclusiva para pessoa idosa ou com deficiência. Oferecer ou aceitar dinheiro para evitar uma multa mais alta. Usar serviços ilegais de luz, TV a cabo, internet, etc. Mentir para justificar uma falta no trabalho ou então apresentar um atestado falso, ou para conseguir um atestado. Bater ponto para um amigo. E para quem é estudante também, compartilhar a carteirinha de estudante para que o outro amigo possa ter um desconto, seja onde for. E aí nessa campanha do Ministério Público tem as desculpas mais comuns das pessoas, né? Alguns dizem assim, tem coisa muito pior do que isso. E ali o texto diz, não tem desculpa. Um erro não ameniza o outro. Mas é bem rapidinho. Vou estacionar aqui rapidinho, é só para ir ali na farmácia rapidinho. Não tem desculpa. Não é por causa do tempo que deixa de ser errado. Mas o exemplo tem que vir de cima, dos governantes. Os governantes fazem tudo errado. Na igreja é muito comum a gente ouvir isso. Eu não vou devolver meu dízimo e minha oferta porque lá o pessoal lá da igreja usa o dinheiro tudo errado. Não tem desculpa. A mudança deve partir de cada um de nós. Mas todo mundo faz. Isso aí todo mundo faz. Não tem desculpa. O errado é errado, mesmo que todos o façam. E eu pergunto, e se a Polícia Federal batesse na nossa casa? Se a Polícia Federal examinasse todas as nossas contas? E se a Polícia Federal tivesse acesso a todos os sites na internet que são acessados? E se fossem colocado câmeras de segurança na sua casa? E fosse visto tudo o que você faz e fala no dia a dia? E isso fosse passado agora para todo o Brasil? A Polícia Federal não vai fazer isso. Mas um dia nós vamos nos encontrar com o juiz de toda a terra. E prepara-te para te encontrares com teu Deus. É por isso que a senhora White diz, a maior necessidade do mundo é a de homens. E aqui quando fala homens, está falando de homens e mulheres, seres humanos, pessoas. É a de homens. Homens que se não comprem e nem se vendam. Homens
que no íntimo da alma, e não somente quando estão na igreja, sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. E não aqui sair dando de dedo, ó, isso aí é pecado, isso aí é pecado. Isso é chamar o pecado pelo nome. É chamar o próprio pecado. Tipo assim, eu sei que isso é errado, mas eu fico dando desculpa. Ah, mas não é tão errado assim. Isso aqui. Chamar o pecado pelo nome é dizer, isso é pecado, eu vou abandonar. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Por fim, 3 lições do livro de Amós. Algumas lições aqui do livro de Amós. São 5 lições breves aqui do livro de Amós. Primeiro, como eu já mencionei, Deus pode usar pessoas simples como Amós. Deus não precisa de pessoas capacitadas, pessoas que têm um diploma de faculdade, mestrado, doutorado, seja o que for. Ele pode usar todas as pessoas, quer tenham estudo, quer não. Basta a gente se colocar nas mãos de Deus. Usou um agricultor que não tinha estudo. Usou um pescador que mal e mal sabia escrever o seu nome, como João e Pedro. Usou até um animal, até um jumento. Ele pode usar qualquer pessoa que se coloca nas mãos dele. A segunda lição, o julgamento de Deus é universal, ou seja, para todas as pessoas, e proporcional à luz recebida. Todos vão comparecer diante do Deus do universo. Todos. E aí você pode colocar, o Papa Francisco vai passar diante de Deus. O presidente dos Estados Unidos vai passar diante de Deus. Jair Bolsonaro vai passar diante de Deus. Lula vai passar. E cada um de nós vamos prestar contas individualmente pelas nossas decisões diante de Deus. Só que o problema maior não é esse. O problema maior, para nós aqui, é que o julgamento de Deus não é isonômico. Ou seja, não vai ser aplicado a mesma lei para todas as pessoas. O julgamento de Deus será proporcional à luz recebida. Isso é muito importante, meus amigos. Muito importante. Às vezes a gente pensa, mas aquela pessoa, estou dando estudo bíblico, é católica, não aceita o sábado. Mas veja bem, Deus vai julgar conforme a capacidade que a pessoa tem de absorver as coisas. Ah, mas eu já falei para ela, agora ela está indesculpável. Eu já preguei para ela sobre o sábado, agora ela já conhece o sábado e pronto. A gente acha que as coisas são assim fáceis. Eu estudei hebraico na faculdade. Eu estudei hebraico, ok? Fiz um tempo lá de hebraico. Chega aqui, ó, Marco, vou te ensinar um texto. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Repete para mim. Mas eu já falei para ele. Agora ele tem que saber. É assim que a gente faz com os nossos estudos bíblicos. A pessoa cresceu a vida toda entendendo uma coisa daquele jeito. E muitas vezes foi fiel, entendeu que domingo é o dia do Senhor e busca fazer aquilo que é correto. Aí a gente chega lá, num estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, está aqui, ó, é o sábado. A pessoa não aceita. Ah, eu já preguei a verdade. Meus amigos, Deus vai julgar conforme a luz recebida e a capacidade de absorver. Alguém, por exemplo, com síndrome de Down, vai ser julgado por ter que guardar ali os 10 mandamentos, senão não vai ser salva? Às vezes um índio que nunca ouviu direito a mensagem, está lá numa tribo isolada. O julgamento será proporcional à luz recebida. Como diz na Bíblia, a quem muito lhe é dado, muito mais lhe será cobrado. Para alguns aqui, não basta simplesmente guardar o sábado. Não serve simplesmente guardar os mandamentos de Deus. É preciso ir além, como eu vou mencionar. A terceira lição,
Deus abomina a religião ritual que não é acompanhada da prática no dia a dia. Essa religião de pessoas que só vêm na igreja e sai da igreja é outra pessoa. Essa é a religião ritual que Deus abomina. O apóstolo Tiago diz assim, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhe disser, ide em paz, meu irmão, aquecei-vos, fartai-vos, tipo assim, que Deus te abençoe, vou orar por você, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se a gente não se desprende um pouquinho para ajudar alguém que precisa, de que adianta essa fé? Se ela não é acompanhada de obras? Tiago diz, a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então aqui uma mão dupla, né? Por um lado, ajudar as pessoas que precisam. Por outro lado, manter-se incontaminado do mundo. A penúltima lição, portanto, é ajude a quem precisa e faça o que é correto, custe o que custar. E a última lição: a misericórdia de Deus é infinita, mas tem um limite. Por mais contraditório que isso possa parecer, essa frase é real. A misericórdia de Deus é infinita. Ela pode perdoar todo e qualquer pecado, e não importa quão grave seja o pecado. A graça de Deus é infinita, mas ela tem um limite. Às vezes a gente insiste nos nossos erros, e a gente não toma uma decisão de mudar. A misericórdia de Deus tem um limite. Até que vai chegar o momento que já não vai mais ter oportunidade de perdão. Isso pode acontecer a qualquer momento, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas também pouco tempo antes da volta de Jesus, se fechará a porta da graça. Aquele que é justo continuará praticando a justiça. Aquele que é injusto vai continuar praticando a injustiça. Meu apelo, irmãos, é que o nosso coração não se endureça. Às vezes a gente se engana, acha que porque está indo na igreja, está perto de Deus. A verdade é que muitas vezes a gente está na igreja e está longe de Deus. No ano de 2008 eu fui líder de jovens na minha igreja central de Foz do Iguaçu. Eu nunca trabalhei tanto para Deus como aquele ano. Eu fiz muito, mas eu nunca me esqueço que aquele ano talvez tenha sido que eu estive mais longe de Deus. Dedicava tanto tempo para Deus, mas não tinha tempo para estar com Deus, para viver uma vida com Deus. Só que a gente se engana, acha que o fazer é sinônimo de estar. Que nós possamos nos converter dos nossos pecados enquanto é tempo. Nós que conhecemos a verdade, que nós possamos fazer aquilo que é correto, custe o que custar. E que nós possamos também ajudar as pessoas ao nosso redor, porque essa é a religião verdadeira, pura e sem mácula diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo toque no nosso coração. Amém? Nós vamos terminar cantando um hino. Mídio, coloca para mim, por favor, o hino 497. Nós vamos louvar a Deus agora através de um hino, uma mensagem musical, mas que o nosso louvor aconteça principalmente quando nós estivermos saindo daqui dessa igreja. Senhor, na luz do teu Espírito.
obedecer.